Olá, bem-vindo à nossa aula de História da Igreja 2. Estamos estudando ainda o período da Igreja Moderna, que vai do ano 1648 até 1945. Na aula passada, conhecemos sobre o movimento missionário moderno e os grandes feitos deste movimento e os desafios que ainda permanecem. Na aula de hoje, seguimos conhecendo mais desses movimentos que aconteceram nesse período. E um desses movimentos foi justamente a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra durante o século XVIII, que também mudou a vida cotidiana na Europa Ocidental na segunda metade do século XIX. As cidades cresceram, a vida foi regulada não mais pelas estações agrícolas, mas pelo relógio das fábricas. Novas invenções se multiplicaram, mas a vida do trabalhador era bastante difícil. Os sindicatos e os programas governamentais começaram a tomar o lugar do ministério da igreja e o domingo se tornou também um dia de diversão. O materialismo invadiu a sociedade, que se tornou mais secularizada. Outra característica deste período são as explicações do desenvolvimento orgânico e natural, ou seja, a teoria da evolução, que passaram a dominar o pensamento deste período. Em 1859, Darwin publicou a sua obra A Origem das Espécies, que ofereceu uma teoria cujo objetivo era remover Deus de seu lugar como criador de espécies. A alta crítica ensinava que o monoteísmo é o desenvolvimento mais alto do processo evolutivo religioso e que a Bíblia é uma coleção de mitos, lendas e alguns fatos históricos. O comunismo explica a história como um desenvolvimento natural alimentado por conflitos entre as classes socioeconômicas. Então, essa teoria, da evolução de Darwin foi uma teoria que impactou e influenciou muito o pensamento desse período do século XIX e essa influência desse pensamento evolucionista está presente em todas as áreas da vida humana, em todos os setores e alcança até hoje no século XXI. Vale também ressaltar que, segundo alguns historiadores, alguns pesquisadores, no final da sua vida, Darwin ratificou o seu livro, dizendo que ele estava equivocado e que realmente Deus era o criador de todas as coisas, que a sua teoria da evolução não estava correta e não tinha sentido. Lamentavelmente, isso também, quando se estuda a teoria da evolução, isso não é mencionado e o efeito do que Darwin escreveu na sua teoria permeou e alcançou e alcança até hoje a vida das pessoas. Então, a afirmação dele de que ele estava equivocado com relação a essa teoria não fez nenhum efeito prático sobre a vida das pessoas. Ainda nesse século XIX, aconteceram, obviamente, alguns movimentos cristãos. A Igreja Católica Romana respondeu com o Syllabus Errate, em 1864, e o Concílio Vaticano I, em 1870, condenando os movimentos anticristãos do século. Alguns estudiosos, como Hengelsberg e Delitz, na Alemanha, e Kuiper, na Holanda, atacaram a alta crítica. William Booth organizou o Exército de Salvação e George William fundou a IMCA, ou o Movimento de Moços Cristãos. Moody e Sankey e outros lideraram campanhas massivas em cidades seculares. Spurgeon fundou uma igreja com mais de 6.000 pessoas, uma faculdade para ministros, um orfanato, uma revista e outros ministérios em Londres. Então, nós podemos perceber que, apesar de todo o avanço científico e de todos
a influência dos pensamentos filosóficos e científicos que vem acontecendo há séculos, desde o tempo da Reforma, houve também, especificamente nesse período do século XIX, muitos movimentos cristãos, muitos cristãos comprometidos que se levantaram para fazer frente a isso e para proclamar o Evangelho e a verdade bíblica realmente. Então, foi um período que nós podemos dizer que, teologicamente, houve uma produção teológica, talvez não tão acentuada como em séculos anteriores, mas houve pessoas, houve líderes cristãos, teólogos, que se posicionaram frente a todas essas teorias que estavam sucedendo. Outra coisa que caracteriza esse período é a liberalização da América Latina, que abriu o caminho para a introdução de ideias protestantes. As ideias da Revolução Francesa finalmente penetraram na América Latina no século XIX, apesar dos esforços da Inquisição em contrário. A ideia de liberdade religiosa começou a ser considerada e os países ganharam liberdade política da Espanha. O Papa teve que romper com o patronato real, que era a concessão dada à Espanha e a Portugal para conquistar, dominar e evangelizar o novo continente, no caso que era o continente americano, e reconhecer as novas nações, mas a era colonial havia prejudicado bastante a reputação da Igreja Romana. As ideias liberais, o racionalismo e o romanticismo provocaram uma atitude anticlerical. As novas nações declararam sua lealdade à Igreja Romana, mas o comércio as colocou em contato com as nações protestantes. Então, sutilmente começaram a haver certos conflitos entre aquilo que a Igreja Romana havia estabelecido e aquilo que as nações protestantes ofereciam e mostravam, uma realidade bem diferente da que eles estavam vivendo. Ainda dentro desse período do século XIX, perceberam seu próprio atraso econômico e buscaram a imigração protestante para ajudar no progresso. Esse contato ajudou a diminuir a força das ideias equivocadas que tinham em relação aos protestantes. Alguns começaram a distribuir Bíblias na América Latina e após 1850 as denominações começaram também a enviar missionários para este continente. Se lembram que no início e no período dos movimentos modernos de missões, o continente americano não era considerado como um campo missionário, porque era considerado como um continente já cristão por causa da presença do catolicismo romano. Em 1925, o trabalho progrediu lentamente, até 1925, o trabalho progrediu lentamente devido à falta de missionários e à oposição da Igreja Romana. E os evangélicos desenvolveram uma mentalidade de perseguição e inferioridade. E essa mentalidade, lamentavelmente, permanece até hoje, inclusive e também no meio dos evangélicos deste continente, dos cristãos desse continente, que tem aquela ideia do não posso, não sei e não tenho. Então, essa mentalidade precisa ser rompida e modificada. Desde 1925, os evangélicos cresceram tremendamente, especialmente em alguns países, devido ao crescimento nativo, ao alto número de missionários e ao movimento pentecostal. Embora a maioria dos evangélicos seja de classe humilde, a conversão elevou o status de muitos e as novas gerações estão entrando nas profissões universitárias. Como nós vemos no decorrer da história, o evangelho traz melhora das condições de vida social das pessoas também. Embora esse não seja o objetivo, embora esse não seja o foco, essa é uma consequência natural de uma pessoa que conhece o evangelho.
aonde o evangelho, o cristianismo protestante, aonde o movimento de reforma chegou, nós percebemos que os países progrediram, se desenvolveram, não só no aspecto espiritual e religioso, mas no aspecto econômico e social. E isso continua acontecendo. Em qualquer lugar onde as pessoas começam a se converter, conhecem o evangelho e se convertem de fato, a sua condição de vida naturalmente vai mudar e vai melhorar. Então, essa é uma característica interessante que vale a pena considerar. Vamos conhecer um pouco dos movimentos do século XX. O modernismo ou a teologia liberal, que cresceu a partir da alta crítica, teve seus efeitos negativos nas igrejas dos Estados Unidos, destruindo a confiança na Bíblia e causando a perda de milhões de membros das igrejas liberais. O evangelho social, que enfatizava a ação social ao invés do evangelismo, era popular entre as igrejas liberais. Esse é um detalhe que nós temos que estar atentos. Não é que a igreja cristã não deva fazer um trabalho social ou não possa fazer um trabalho social, mas esse trabalho social não pode ser mais importante, não pode ter a proeminência que o evangelismo deve ter. O papel da igreja é pregar o evangelho e não fazer trabalho social. O trabalho social é uma consequência, um adendo a isso. E, lamentavelmente, com o modernismo, esse enfoque mudou. E os cristãos passaram a se preocupar mais com o evangelho social, com a ação social, do que com o trabalho de evangelizar de fato. Alguns evangélicos reagiram enfatizando os fundamentos da fé. O fundamentalismo era ortodoxo e surge exatamente para tentar resgatar esse papel da igreja realmente com relação ao que a Bíblia diz, mas ele ficou restrito em sua ênfase em algumas doutrinas. Algumas denominações foram divididas, incluindo os presbiterianos, geralmente com os liberais controlando as propriedades da igreja e os evangélicos saindo com nada e às vezes sob disciplina eclesiástica. Conhecemos muito bem isso. Muitos outros adotaram a neo-ortodoxia de Karl Barth, que recuperou parte da ortodoxia, mas não restaurou a plena confiança na Bíblia como palavra de Deus. Podemos dizer que os evangélicos venceram o modernismo, mas agora estão enfrentando o pós-modernismo. O pós-modernismo é a tendência atual das universidades com sua rejeição do conceito de verdade, sua ênfase na identidade do grupo e o seu ceticismo em relação à possibilidade de comunicação. O modernismo rejeitou o cristianismo como não sendo verdadeiro, e o pós-modernismo rejeita o cristianismo porque é considerado verdadeiro e a verdade não existe. Então, tanto para o modernismo como para o pós-modernismo, o cristianismo é falso. Porque rejeitaram o cristianismo, o modernismo, como não sendo verdadeiro. O cristianismo não era verdadeiro. E o pós-modernismo justamente rejeita o cristianismo porque ele é considerado verdadeiro e, segundo o pós-modernismo, a verdade não existe. A verdade sempre é relativa. A imigração de muitos do sul da Europa aumentou dramaticamente o número de católicos romanos nos Estados Unidos. Eles representavam quase 25% da população nesse período do século XX, devido à imigração e à alta taxa de natalidade dos casais católicos. Embora a maioria pertença à classe humilde, muitos cresceram na sociedade. Outro fator característico do século XX é a descolonização dos impérios europeus, criando novas nações independentes que até o momento lutam para se definir e alcançar estabilidade. O movimento pelos direitos civis obteve direitos iguais para os negros nos Estados Unidos. Existe uma preocupação global por direitos humanos, palavra muito comum hoje em dia também. Infelizmente, todas as causas políticas e morais são hoje chamadas de direitos.
Outra coisa que caracterizou esse período do século XX foi o nazismo, o fascismo e o comunismo, que promoveram novos impérios sob sistemas ideológicos. O nazismo caiu na Segunda Guerra Mundial ante as forças armadas dos aliados que precederam as décadas da Guerra Fria entre o primeiro e o segundo mundo. Graças a Deus que o nazismo e o fascismo foi um movimento com intenções, obviamente, autoritárias, imperialistas e ideológicos, mas que teve um período de duração bem pequeno. O comunismo está caindo ante as forças democráticas e liberais. A globalização, como nós conhecemos, o mercado comum europeu, a União Europeia, as reuniões econômicas que acontecem também na América Latina e creio que em outras partes do mundo, e a tribalização, como a Bósnia, Somália e Ruanda, são forças contemporâneas e opostas. A globalização também está produzindo uma cultura mundial baseada nos valores comerciais dos Estados Unidos, expressos em seus filmes, músicas e programas de televisão. A atual crise, que começou em 2008, está causando um grande questionamento desses valores. E a radicalização de alguns países islâmicos, como o Irã, e a secularização de outros, como o Egito, causaram uma tensão no mundo muçulmano e causaram fanatismos em alguns setores. Então, nós percebemos que o século XX ele é marcado por coisas bem intensas, né? E nós percebemos assim os radicalismos presentes nesse período do século XX, com o nazismo, o fascismo, o comunismo que ainda perdura, embora esteja caindo em muitos lugares, ainda luta para se estabelecer e ainda tem uma influência muito grande, principalmente na América Latina. A globalização que tem os seus efeitos, obviamente, no mundo todo e que pode ser, são movimentos antagônicos. A globalização querendo tornar tudo muito comum a todos, enquanto isso existe os movimentos da tribalização, que são aqueles países e aquelas etnias, aqueles povos que querem manter sua privacidade, podemos dizer, suas características sem ser afetados por essa cultura global. E além disso, né, os movimentos radicais dentro do mundo oriental, né, como os atentados terroristas que nós temos conhecido e ouvido falar. Então, a questão religiosa e a questão secular estão muito presentes nesse período do século XX, trazendo tensões no mundo e provocando radicalismos e fanatismos em alguns setores. Então, com isso, nós concluímos aqui a parte do período da Igreja Moderna e na próxima aula nós vamos estar tratando vamos começar a tratar já do último período da Igreja, que é a Igreja Contemporânea, basicamente a partir do período do do ano 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, até os nossos dias. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima aula.